Hoje eu vou ensinar você a vender para aquele cliente que diz que está caro. Ou seja, para quem trabalha com vendas, quem trabalha com negociação ou atendimento ao cliente, e às vezes é muito difícil você vender, o cliente sempre vem com uma objeção de dizer que tá caro. Ou seja, ele não quer comprar e aí ele acaba falando que tá caro o seu produto, tá muito caro o seu serviço, e aí você fica indignado, o cliente não tem dinheiro para comprar, então não compra. Turma, não é assim. Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo de como vender justamente para esse cliente. Eu sou Andressa Macedo, eu sou corretora imobiliária. Atualmente eu estou em parceria com imobiliárias. Então eu atuo diretamente com clientes, já trabalhei em grandes grupos de empresas aqui na minha cidade, também no setor comercial, e eu sempre performei muito bem em vendas. Então, assim, todas as palestras que eu entrego nas instituições é sobre negócio, gestão de negócios e sobre vendas. Por quê? Porque é vendas que movem o mundo. Então vamos lá que eu vou te ensinar. Primeiro ponto, quando o cliente ele fala que tá caro, ele tá dizendo que o preço que você está impondo naquele produto ou serviço, ele não está concordando em pagar, porque ele não está vendo valor naquele seu produto ou serviço. Então vamos lá. Primeiro ponto, você tem que entender a necessidade do cliente. O quanto ele precisa do seu produto, porque às vezes o cliente não é o cliente ideal. Então você está vendendo para alguém que não vai comprar de você. Independente, você pode botar o valor para R$100, R$50, R$1, ele não vai comprar porque ele não quer o seu produto, ele não precisa do seu produto. Por isso que você tem que entender a necessidade dele. Ou seja, você precisa perguntar o que é entender a necessidade, entender a dor dele. Para que ele quer aquele produto ou aquele serviço. Por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo bem simples aqui, uma pessoa que já tem um celular, mas quer fazer a troca do celular. Quando ele vai escolher o celular, não quer dizer que naquela hora ele precise de um celular urgente, porque ele tem o dele e atende às necessidades, mas ele quer um celular um pouco melhor, com outras qualidades. Quando ele chegar na loja, o vendedor tem que saber o porquê que ele quer trocar o celular. Porque se ele não perguntar para o cliente pode falar, olha, eu não quero esse celular porque eu achei muito caro. E o vendedor tentou oferecer um celular que às vezes tem os mesmos benefícios que o dele. Ele vai falar, por que eu vou trocar? Se o meu tem câmera, o outro celular tem câmera. O meu dá pra ligar, o outro telefone também dá pra ligar. Então, assim, o primeiro ponto é o vendedor entender a necessidade real do cliente. Pra que ele precisa de um celular? É pra gravar? Então, eu já vou oferecer a linha de iPhone, que a câmera, a qualidade é um pouco melhor. É para fazer ligação? Então eu já vou ver a linha de celulares que é mais acessível para ligação. É um celular corporativo? Então tem celulares que são melhor para ser corporativo. Eu digo isso porque eu já trabalhei em instituições no qual eu uso iPhone atualmente, mas eu já usei Samsung e para corporativo eu prefiro usar o Samsung do que o iPhone no corporativo. Porque tem alguns benefícios no Samsung que no iPhone não tem. Para o corporativo, que você só fala com a galera da empresa, é mais interessante você ter um Samsung. Então, o que acontece? Quando o vendedor ele for oferecer para o cliente, ele tem que entender a dor, ele tem que entender a necessidade do cliente. Trazendo isso, ele vai saber qual é a real objeção. E aí, em vez de ele oferecer preço, ele vai oferecer valor. Até porque, galera, preço é muito diferente de valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Isso é o que justamente os corretores fazem em imóveis. O preço de um imóvel, turma, atualmente hoje é muito caro. Então, é 250 mil, 300 mil, 400 mil. Se você apresentar isso para um cliente, obviamente que ele não vai fechar de primeira. Até porque ele vai precisar entender sobre financiamento, ele vai precisar entender sobre facilidade de pagamento, entre outras coisas. Então, com isso, eu estou utilizando a palavra caro porque o cliente ainda não está vendo o valor. Então, de primeira, ele vai pensar, um apartamento é muito caro. Mas depois, quando o corretor vai lá, leva o cliente para conhecer o imóvel, mostra para ele como que fica as parcelas, como que fica a taxa da construtora, explica como funciona todo o processo, ele vê valor
E automaticamente ele vai falar, poxa, isso não é tão caro, porque ele não tá vendo mais o preço, agora ele tá vendo o valor. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando vocês verem esse cliente dizer que tá caro, você precisa entender a necessidade do cliente. Vamos lá. Segunda dica, turma, é fazer perguntas. Super importante. Eu falei isso, já tem alguns minutos que eu falei, mas agora eu vou aprofundar mais. É importante você fazer perguntas, porque você precisa qualificar o seu cliente. Você precisa entender. Eu digo sobre imóveis porque atualmente é o que eu mais atuo. Mas eu sempre quero entender por que esse cliente quer comprar um apartamento. Ah, ele quer um apartamento para morar com a família. Ah, ele quer um apartamento porque ele quer alugar. Ele já tem casa, então ele só quer alugar. Ah, ele quer um apartamento porque brigou com a esposa e quer um apartamento para ele. Se divorciou, quer um apartamento para ele. Por que eu preciso entender desses pontos? Porque com isso eu já consigo ver um imóvel que vai fazer mais sentido para ele do que se fosse para a família ao total, porque a família ao total já é um imóvel de 3 quartos, de 2 quartos. Para ele, como é um cliente solo, né, supondo aqui, cliente divorciado, então você já consegue ver um imóvel que tem facilidade para tudo e que é ideal para quem é solteiro ou para quem é estudante, que mora sozinho. Então, assim, se você não perguntar, você não vai saber. Lembrando que o bom vendedor, ele é um bom perguntador. Então, a partir do momento quando o cliente disser que tá caro, você tem que entender o que é caro pro cliente. Talvez a diferença de ser caro para um pode não ser caro para outro. Por exemplo, eu conheço pessoas que não daria R$50 em uma camisa. Eu conheço pessoas. Porém, essa mesma pessoa que não dá R$50 numa camisa é a mesma pessoa que dá R$500, R$600 em vinho. Por quê? Porque vinho para essa pessoa é algo que ele aprecia. Camisa não é algo que ele aprecia. Então, assim, quando um cliente como essa pessoa que eu conheço, você não vai poder oferecer camisa, porque camisa ele não vai ver valor. Você pode mostrar 50 camisas, mas ele não vai querer dar mais de R$50 na camisa. Ponto. Agora, se você apresentar vinho, com certeza ele vai comprar o vinho, seja o valor, qualquer que seja o valor, né, no caso. Mas o que acontece? O ponto é você apresentar o produto ideal para aquele cliente. Se você verificar que aquele cliente não é o seu perfil, não é o perfil da sua empresa, não é o perfil do seu produto, não apresenta, porque você vai perder tempo. Vocês estão entendendo isso? Eu digo isso porque é o que a gente trabalha em negócios e geralmente vem uns clientes muito desqualificados. A próxima dica é: ofereça facilidades de pagamento. Porque justamente, turma, se o cliente tá achando caro, é porque talvez fugiu do orçamento dele. E ele não quer falar que fugiu do orçamento. Então, você precisa investigar, fazer perguntas para entender quanto que ele tem, saber quanto que é o produto, qual é o valor do seu produto. Ah, o seu produto é R$1.000, 2.000, mas talvez o seu cliente não tenha 2.000 à vista. Talvez ele tenha R$1.000 físico ou 1.000 em Pix e os outros 1.000 ele tem no cartão. Então você precisa analisar isso. Só que você só vai analisar se você perguntar, porque ele não vai falar pra você. Então você tem que entender, olha, a gente facilita o pagamento, a gente pode fazer dessa forma. Quanto que você tem? Ah, eu tenho tanto. Então a gente pode parcelar de 2 vezes, 3 vezes, ou então você dá uma entrada agora e a próxima entrada fica para o próximo mês. Porque é seu cliente, você precisa entender sobre quais são as melhores facilidades para o seu cliente. Talvez ele possa até ter o dinheiro, mas ele não quer gastar agora e você precisa vender. Então, se você facilitar um pouco a sua margem, talvez o cliente faça negociação com você. Isso, inclusive, para gente que vende imóveis, funciona da seguinte maneira: às vezes a entrada que a construtora pede fica um pouco alta, então fica ali 3.000, 4.000. O cliente não tem 4.000 para dar diretamente, até porque a maioria das vendas não é uma venda pensada, uma venda calculada. Às vezes a venda ocorre por impulso e o cliente não tem 3.000, 4.000 ali. Raramente, com exceção dos empresários que tem, mas às vezes o dinheiro nem é deles, é da empresa, eles pegam da empresa, enfim.
para poder dar à vista. E com isso, a gente já verifica as facilidades que a gente vai ter de pagamento. Olha, você dá R$1.000 hoje, os outros 2.000 a gente gera o boleto para após o dia 15, a gente escolhe o dia dos boletos, com o setor de pós-venda, com o setor lá financeiro, setor de crédito, na verdade. Eu nem sei, porque é o setor financeiro, é o de crédito, mas é o setor de crédito que gera essa questão de boleto, né? Depende da empresa. Porém, é basicamente isso, a gente gera as questões de facilidade por cliente. Porque assim, turma, é importante você entender qual é a real necessidade dele. Tem que entender essa questão das facilidades de pagamento, qual seria a melhor forma, se é cartão de crédito, se é Pix, se é boleto. Já teve cliente que chegou pra mim e falou assim: Andressa, eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel que eu vou alugar, eu vou vender. Ou seja, o cliente dá o jeito dele quando ele realmente quer comprar de você. Mas assim, ele já mostra o interesse e ele fala sobre o que ele tem, o que ele pode oferecer em troca desse produto. E aí vai você, se vale a pena negociar, se não vale. Mas o importante é o vendedor ter facilidade de pagamento. A última dica, turma, é basicamente questão de autoridade. Por quê? Porque às vezes o cliente diz que tá caro, o cliente não entende o valor, o cliente não entende nada do seu produto e ele não conhece você. Então, quando ele não lhe conhece, é muito difícil você gerar uma autoridade. Ou seja, gerar autoridade, que eu digo, é gerar autoridade sobre o seu produto, sobre o seu serviço e mostrar que de fato o senhor entende, que de fato você entende sobre aquele produto e que ele não tá negociando com qualquer pessoa. Quando eu entro em todas as minhas negociações, eu deixo bem claro: olha, eu sou Andressa Macedo, especialista em imobiliária, palestrante, falo todo o meu brand, meu marketing, digo quem eu sou e digo como que eu posso ajudar. Por quê? Porque eu deixo claro quem eu sou, deixo claro de qual imobiliária eu sou parceira, deixo claro as minhas redes sociais. Então, assim, o cliente tem que confiar em você, turma. Esse é o ponto. Então, você tem que gerar autoridade. Depois eu gravo um vídeo para falar só sobre como gerar autoridade aqui na internet, como gerar autoridade presencial, até porque eu gosto muito dos atendimentos presenciais, porque quando eu sento na mesa com o cliente é que eu consigo realmente compreender, porque por telefone, por chamada de vídeo eu compreendo, eu entendo, mas quando nós estamos diretamente na mesa com o cliente, ele deixa bem claro as necessidades, o que ele pode comprar, o que ele não pode, o que ele está planejando, o que ele não está planejando. Então, assim, o vendedor ele tem que ser muito atento em relação a isso, seja um produto físico, seja um produto digital, seja o serviço, se você é consultor, se você presta serviço para a empresa. Então, é muito bom você deixar claro todos esses pontos, até porque o cliente precisa ver valor, e se ele não vê valor no seu produto, tudo bem. Você vai para o próximo cliente, que é assim que é a vida do vendedor. Você não precisa estar se apegando naquela venda. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Na verdade, eu já dei. Então, espero que vocês gostem sobre essas dicas. Essas dicas são baseadas em experiência minha, até porque eu já vendi bastante e eu creio que vocês também vão vender também. E se vocês gostaram desse canal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever e de deixar o like aqui também. E assim, me falem se vocês gostaram da dica e se vocês já vão colocar em prática hoje, turma. Porque esse é o ponto. Aprendeu, colocou em prática. Aprendeu, colocou em prática. Então é isso, turma. Até o próximo vídeo.